Olá pessoal, a nossa aula de hoje é de matemática e vamos falar sobre frações. Habilidades: compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Desafio: Fernanda tem uma maçã. Maçã da Fernanda. Ela vai dividir essa maçã em 4 partes iguais. Então, vai pegar a maçã e dividir em 4 partes iguais. Fernanda come 3 partes. Então, Fernanda comeu uma, comeu outra e outra. Pergunta: quanto que Fernanda comeu dessa maçã? Bom, então Fernanda comeu uma, 2, 3 partes de uma maçã de 4 partes. Então, ela comeu 1/4, uma partinha de 4 partes, comeu mais uma partinha de 4 partes, comeu mais uma partinha de 4 partes. Resumindo, Fernanda comeu 1, 2, 3 partinhas de 4 partes. Fernanda comeu 3/4 da maçã. Então, ela comeu 1/4, comeu 1/4, comeu 1/4. Só que a maçã tem quanto? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se eu for pegar todos esses pedacinhos, vão dar uma maçã de 4/4, que é também uma maçã inteira. Então, quando eu tenho o número em cima e o número embaixo, o mesmo valor, eu considero como um inteiro. Frações no cotidiano. Onde eu uso fração no dia a dia meu? Para eu cortar um alimento, no caso uma pizza. Para eu fazer um suco, eu preciso ver quanto que eu vou colocar de água, quanto que eu vou colocar de polpa da fruta, para não ficar ruim o suco. Barrinhas de chocolate, vocês percebem que elas vêm todas já separadinhas com a mesma quantidade. No velocímetro e também no painel de combustível do carro. No caso aqui, eu tenho 1/4 de combustível, 3/4 de combustível, assim por diante. Dinheiro. Dinheiro também é relação com fração. E também numa receita de culinária. Fração. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, toda vez que eu falo em fração, é divisão em partes iguais. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. 1/4, vamos dizer que o número de cima é o 1, que ele é chamado de numerador, que é a parte em questão. No caso, a Fernanda comeu uma parte da maçã, então é a parte que eu estou querendo que ela come. É chamada de numerador. E o 4 é chamado de denominador, é o total em que a situação está dividida. Representando 1/4, como 1 é chamado de numerador, que é a parte em questão, o 4 é o denominador, que é o total da minha figura, o total do meu problema. No caso aqui, temos um denominador de 4, porque eu dividi o meu círculo em 4 partes. Então, o denominador é 4.
E o numerador é 1, porque eu tenho uma parte pintada. Então, a fração que representa essa figura é 1/4. Segunda figura. Vamos ver quem é o denominador, é o total da figura. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de baixo é o denominador, 8. E o número de cima é 2. Então, é uma fração de 2/8. Exemplo 3, temos denominador 4 e numerador 1, 1/4. E temos denominador. Eu tenho 4, 8, 12, 16. Então, eu tenho 16 partes iguais, que é o total. Então, eu tenho denominador 16 e 4 de numerador. Então, 4/16. Leitura de uma fração. No caso, essa tabela aqui, a gente fala dos denominadores, o número de baixo. Se tiver o 2, a gente vai ler como meio. Se tiver o 3, vai ser terço. Se tiver o 4 embaixo, vai ser quarto. 5, quinto. O 6, sexto. O 7 vai ser chamado de sétimo. O 8, oitavo. Se tiver o nome, vai ser o nono. Se tiver o 10, décimo. 100, centésimos e o 1000, milésimos. E as frações nomeadas a partir do 10 em diante, vamos chamar eles de avos. Então, 11avos, 12avos, 13avos, assim sucessivamente. No caso, temos 3 em cima e o 2. O número de cima, que é o numerador, a gente fala com ele normal. E o 2, que é o denominador, de acordo com a minha tabela da leitura da fração. Então, aqui fica 3 meios. Aqui eu tenho 1 de numerador e 12 de denominador. O 12, no caso, vai ser 12avos. Então, aqui vai ser 1/12avos. Aqui eu tenho 4 como numerador e 9 como denominador. 9 denominador é chamado de nono. Então, aqui eu tenho 4 nonos. E aqui 17 por 1000. 1000 é chamado de milésimos. Então, aqui eu tenho 17 milésimos. Frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. Então, é a mesma quantidade que eu vou comer, no caso, se fosse uma maçã. 2/4, vamos representar 2/4. Então, eu tenho que dividir a figura em 4 partes iguais. Então, uma barrinha dividida em 4 partes. E o número em questão é o 2, então eu vou pintar 2 partes. Essa é uma fração. Agora, ele está falando que o 3/6 para representar. Então, vou pegar a mesma barrinha, dividir em 6 partes e pintar 3. 1, 2, 3. Percebam que é a mesma quantidade. 2/4 é a mesma quantidade do que 3/6. Olha aqui, olhando. Então, 2/4 é a mesma quantidade de 3/6. Que é a mesma quantidade se fosse 4/8. Que é a mesma quantidade de 5/10. Que é a mesma de 6/12. Que é a mesma de 7/14. E assim sucessivamente. São frações que possuem o mesmo valor. Essa daqui é a mesma coisa que essa. Todas as frações equivalem à metade.
Essa barrinha eu pintei metade e essa barrinha eu pintei metade. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número. Então, no caso, 3/5 eu vou multiplicar por 2, tanto o meu numerador como o meu denominador. 3 vezes o 2 e 5 vezes o 2, que vai dar 6/10. Agora eu vou pegar o 3/5. 6/10. 9/15. 12 20. 15 25. 18 30. E assim sucessivamente. Aqui eu multipliquei por 2, depois eu multipliquei por 3, depois eu multipliquei por 4, por 5 e por 6. Aqui o 4/7. Eu também vou multiplicar por 2, que vai dar 8/14. Agora eu vou multiplicar por 3, 12 21. Por 4, 16 28. 20 35. 24 42 e assim sucessivamente. Então, frações equivalentes basta eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Simplificando as frações. Para simplificar as frações, até chegar às frações irredutíveis, o que é uma fração irredutível? É uma fração que eu não consigo dividi-la ela. Basta dividir numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número, até não dar mais para dividir. No caso, 36/48. Ela não é uma fração irredutível, porque eu consigo dividir por alguns números da tabuada 36 e 48. No caso, como os dois são números pares, eu posso dividir por quem? Por 2. Eu divido o meu numerador e meu denominador. 36 dividido por 2 e 48 dividido por 2, que vai dar 18/24. Agora eu tenho 18 e 24. Também são números pares, então eu vou dividir por 2. 18 dividido por 2 e 24 dividido por 2, que vai dar 9/12. O 9 e o 12 não dá para dividir por 2, porque o 9 é número ímpar e o 12 até dá, que é um número par. Só que tem que ser o quê? Mesmo número. Mesmo número. Então, não dá por 2. Agora eu vou tentar por 3. Será que dá para dividir por 3, 9 e 12? Vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 e 12 dividido por 3, que vai dar 3/4. Então, a fração irredutível de 36/48 é 3/4. Se eu tenho mais estratégia, 36/48, eu sei que os dois números dá para dividir por 12, eu posso fazer direto. 36 dividido por 12, 48 dividido por 12, que vai dar o 3/4 também. Tanto a parte de cima como a parte de baixo está correto. Outro exemplo, temos 27/81. Vamos dividir os dois por 3, porque os dois números são ímpares. 27 dividido por 3 e 81 dividido por 3. No caso, dá 9/27. 9/27. Vou também dividir por 3, em cima e embaixo, que vai dar 3/9. Dividindo de novo por 3 em cima e embaixo, que vai dar uma fração irredutível 1/3. Esse mesmo 27/81. Se eu quiser dividir já direto por 27 em cima e 27 embaixo, também fica correto, como 1/3 de fração irredutível. Bons estudos e fiquem com Deus!